Ó, você está sozinho nesta sala. A porta está trancada. As luzes estão baixas. E eu preciso que você ouça cada palavra com atenção. Tudo começou numa sexta-feira, às 23h47. Eu estava no apartamento do meu irmão, cuidando do lugar enquanto ele viajava. Um apartamento antigo, no último andar de um prédio, quase que ninguém alugava mais. Aqueles negócios abandonados, rapaz, que cheira a mofo, aquelas coisas lá. As paredes tinham manchas escuras que parece ter se movido um pouco desde a última vez que eu olhei. Então você olhava para uma parede, tinha uma coisa, quando você voltava tinha outra. É mais ou menos esse apartamento do cara aqui da história. O elevador fazia um barulho estranho quando sobe até o 8º andar, como se algo arranhasse o metal por dentro. Naquela noite, o celular dele que ele fala é o irmão dele, não o meu, o dele, estava em cima de uma mesa da cozinha, desligado. Havia 3 dias que o telefone estava lá, mas tocou, cara. Uma única chamada, número desconhecido. Eu atendi, sabe? O cara foi lá e atendeu, cara. Do outro lado só havia respiração, lenta, úmida, como se alguém estivesse falando com a boca colada no microfone, mas sem dizer nenhuma palavra. Velho, eu nunca recebi uma ligação dessa e nem quero receber. Depois veio um suspiro, um sussurro, rapaz. Ele já sabe que você está aqui. Caramba, rapaz, tá aqui paralho. Quem que ele sabe que está aqui? Desliguei. O coração batia tão forte que eu sentia o pulso nos dedos. Velho, ó, o coração do cara e o dedo fazendo isso, ó. Fui até a janela. A rua estava vazia. Nenhum carro, nenhum pedestre. Só a luz na amarela do poste piscando de forma irregular. Aqueles postes de fim de linha, quando começa a querer chover, aquele começa a piscar, rapaz. A televisão estava ligada. Eu não tinha ligado. Na tela, apenas estáticas. Mas no meio da estática, dava para ver vultos. Vultos que se movia como se estivesse do outro lado de um vidro, sujo, tentando atravessar. Isso deve dar um calafrio, já está até coçando a minha barba aqui. O botão estava quente, quente demais. Fui para o quarto, tentei dormir, mas o silêncio do apartamento não era silêncio de verdade. Havia um som constante, muito baixo, quase imperceptível, como alguém andando descalço no corredor. Mas eu morei em um prédio, rapaz, que tinha uma moça que estudante de medicina, e ela, fim de semana, quando todo mundo ia embora, aquela mulher passava mal, rapaz, pedia para a síndica se podia dormir na casa da síndica. Todo mundo que subia naquele corredor, a menina estava vendo um negócio desse. Isso é complicado, né? Mas o corredor estava vazio. Às 2h17 da manhã, o celular dele tocou de novo, dele e do irmão dele. Mesmo número. Dessa vez eu não atendi. Deixei tocar até o fim. Quando parou, a tela acendeu sozinha e mostrou uma mensagem. Abre a porta do fundo. Véi, como que o apartamento vai ter porta do fundo? Isso aqui só tem uma porta, o meu só tem uma porta aqui. No fundo aqui tem uma janela só. Eu não sabia que existia uma porta do fundo, rapaz. Levantei, fui até a cozinha. Atrás da geladeira havia uma porta estreita, coberta por papel de parede antigo. Vixe, nunca tinha reparado aquilo. A maçaneta estava gelada, gelada como metal deixado na neve. Eu não queria abrir, mas a mensagem apareceu de novo no celular. Mesmo com a tela bloqueada, abre ou eu abro por dentro. Vixe, caramba.
Você entendeu? A mensagem na tela do celular falando para o cara: abre que não, eu vou abrir por dentro. Girei a maçaneta, a porta rangeu. Do outro lado havia apenas um vão escuro, estreito, que descia uma escada de madeira podre. O cheiro que subia era de terra molhada e algo doce. Podre, algo doce, podre, eu nunca via isso, nem sabia que tinha isso aí. Eu desci, não sei por que as escadas rangiam sob os meus pés. A cada degrau o ar ficava mais frio. No final havia um cômodo pequeno, sem janela. No centro, uma cadeira. E em cima da cadeira, um teleprompter. É o que eu te falei, eu tenho um grandão aqui de 14 polegadas. Um teleprompter ligado. A tela brilhava com letras brancas sobre o fundo preto. O meu tem o fundo preto e está com a letra branca. E as letras se moviam sozinhas, como se alguém estivesse digitando em tempo real. Aí estava escrito no teleprompter do cara lá: você chegou agora, sente e leia em voz alta. Aí o cara sentou, aí tá aí, eu sentei, não porque quis, minhas pernas simplesmente cederam. O cara estava perto da cadeira, amoleceu a perna, o cara já sentou lá. A tela continuou: comece a ler. Se parar, eu paro de respirar por você. Eu li. A voz saía da minha boca, mas não parecia minha. Eu estou sozinho nesta sala. A porta está trancada. As luzes estão baixas. E eu preciso que você ouça cada palavra com atenção. Isso o cara lá de trás que falava e saía naquele teleprompter lá, essas palavras. Era o mesmo texto que eu estou lendo agora, palavra por palavra, como se o teleprompter estivesse me devolvendo a minha própria história, só que escrita por outra pessoa. Quando cheguei nessa frase, a tela piscou. Apareceu uma nova linha. Olhe para trás. Aí o cara deu uma olhadinha para trás, assim, velho, mas isso deve ser feio, né? Eu olhei, não havia ninguém. Mas a porta da escada estava fechada. E do outro lado, alguém batia batidas lentas, rítmicas, como se contasse os segundos. A tela mudou de novo. Não abra. Ixi. Ele já está do seu lado. Ih, cara, vou olhar para os lados assim. Está do seu lado. Um sopro gelado na nuca, quente e úmido ao mesmo tempo, como respiração de alguém que está a centímetros do meu ouvido. A voz sussurrou, mas não veio do teleprompter. Então o teleprompter está lá na frente, a voz veio de trás do cara. Veio de dentro da minha cabeça. Continue lendo. As letras na tela aceleraram, ficaram maiores, mais próximas. Você não vai conseguir sair. Ninguém consegue. Todos que sentam nesta cadeira continuam lendo para sempre. Eu tentei parar, a boca se recusou. As palavras saíam sozinhas. Minha voz estava mais baixa agora, claro, eu estava com medo, caramba. Mais rouca, como se alguém estivesse falando através de mim. Do outro lado de fora da porta, as batidas pararam. Silêncio absoluto. Então ouvi o rangido da madeira. Alguém estava descendo a escada, passo a passo, devagar. Chegando, a tela mostrou a última mensagem. Quando ele chegar, pare de ler e sorria. Caramba, os passos pararam, bem atrás de mim. Senti mãos frias pousarem nos meus ombros, dedos longos. Caraca, será que é aqueles... É o extraterrestre lá? Finos demais, apertando com força. Uma voz antiga, cheia de terra e mofo, falou bem no meu ouvido. Agora é a minha vez de ler. Véi. A tela do teleprompter apagou. A sala ficou completamente escura. Eu continuei sentado sem conseguir
me mexer sem conseguir gritar, porque a próxima história que você está ouvindo não é mais a minha, é a dele, é do cara que estava ditando ali. E ele já começou a digitar o seu nome. Véi, isso aqui é sinistro, não tem nada que digitar seu nome. Olhe para a ponta, olhe para a porta, não a ponta. Agora você ouviu os passos. Eles estão subindo direto para você. Véi, eu já fui um cara que eu gostava muito de ficar sozinho, já posei em mato sozinho, o pessoal foram para a cidade, eu era madeireiro, eu queria ir lá em cidade, não ficava em casa cuidando do acampamento. Já fiquei várias vezes na minha casa mesmo, sozinho, em casa grande, a minha esposa ia para casa do pai dela e eu ficava fim de semana em casa. Eu nunca pensei nisso, rapaz. Eu estou começando a ficar assustado. Esse apartamento que eu moro não é meu, eu mudei para cá faz pouco tempo. Eu vou contar um negócio para vocês aqui em off. Eu instalei uma antena aqui com aqueles negócios que você cola assim, sei lá como é que é o nome, aquelas fitas que você cola assim. Passou uns 3 dias, a porta do meu quarto fica ali, ó, naquela direção ali. Aqui atrás fica a cozinha, aqui é um outro quarto aqui. Pois não é que aquela antena caiu aqui embaixo, tem uma televisão, ó, aqui embaixo tem uma televisão. Aquele negócio caiu dali, fazia uns 3 dias que eu morava aqui. Aquele negócio caiu. Aí passou mais uns 4, 5 dias, acho que isso foi numa sexta-feira. Um chuveiro, rapaz, daqueles chuveiro grande assim, ó, aquele chuveiro grande, tinha um cabo assim, e parecia que era novo aquele negócio lá. Pois aquele cano de plástico assim, ó, era mais ou menos umas 10, 11 horas da noite. Aquele cano quebrou, rapaz, quebrou e bateu na parede assim, ó. Bateu lá. Aí eu pulei da cama e falei, vou lá ver o que é isso. Cheguei lá no banheiro, aquele negócio pendurado lá, e pingo d'água caindo, porque a torneira estava fechada, mas tinha água dentro do chuveiro e começou a pingar. Fui lá, falei para minha esposa, aquele chuveiro lá quebrou. Alguém foi pendurar lá. Então, ó, recapitulando, aqui quebrou, o chuveiro, aqui caiu em cima da televisão, o chuveiro quebrou, que é logo aí atrás dessa parede, é o banheiro. Aqui em cima tem um lustre grande com aquelas lâmpadas assim. Caramba, rapaz, uma lâmpada daquela deu um estouro. Esse estúdio meu aqui, eu dou o nome de setup, era ali, ó, naquele outro quarto. Eu comprei esses negócios aqui, ó, como é que dá o nome disso aqui, ó? Eles dão o nome de régua, mas aquele negócio que você coloca tudo os fiozinhos pra você conectar ali. Não é que queimou aquele negócio novinho, rapaz. Eu comprei, tinha 3 dias, aquilo ali queimou tudo, eu tive que jogar fora, rapaz. Eu não entendia o que era aquilo ali. Um outro microfone que eu comprei primeiro desse aqui, aquele microfone simplesmente apagou, não quis mais funcionar. Aí eu fui lá, acendi umas velhinhas, rapaz. Eu sou católico, fui lá, acendi umas velhinhas, você sabe que parou, já faz o quê? 4 anos que eu moro nesse apartamento aqui. E resumindo a história, eu fiquei sabendo que a mulher que é dona desse prédio aqui, ela já era viúva, e 2 irmãos dela morreram na mesma semana, eram artistas trabalhavam, faziam show em circo. Mas esses caras nunca moraram nesse apartamento aqui, moravam em outras casas de luxo para lá, não era aqui. Mas que eu fiquei com medo dessa história do cara do teleprompter aqui, eu fiquei, porque isso aconteceu comigo aqui, ó. Eu fui lá, coloquei a antena de volta, troquei a lâmpada, comprei outro chuveiro novo, tirei o meu setup, que era lá naquele outro quarto, coloquei aqui, e eu tô contando isso para vocês, ó, é 5:15, rapaz, 5:3. Então tomara que comigo aqui não venha ninguém mexer comigo aqui. Ok, isso é brincadeira, mas que dá medo dá, tá?